Bom dia a todos. O momento, quando o professor Camargo nos brindou com essa reflexão, e ele vai fazendo a conclusão depois da intervenção ali da Leoa, segundo ele, aí ele diz assim, estamos recebendo aquilo que a Rosa recebeu na roça, né? Na hora que ele fala isso, eu digo, meu Deus, aí ele começa dizendo assim, eu tenho experiência, eu sou professor, ele foi meu professor. Aí eu digo, se ele que tem essa experiência, que está desnorteado, imagine eu que venho em seguida para poder aqui a gente refletir junto. Mas, ao contrário do que o professor Camargo tanto expressa de preocupação, eu acho que essa preocupação nesse público aqui da CSB vai ter que ser da cor da CSB. É de esperança mesmo. Não tem. Nós temos aqui... Eu estava ali no fundo e olhando, eu digo, não, minha gente, não é possível. Nós temos aqui 100 pessoas. 100 pessoas do estado de Goiás. Não é qualquer um que vai pegar e vai tomar direito da gente. A gente tem condições, nós somos fortes o suficiente. A CSB está proporcionando uma capacitação para que a gente saiba e entenda o cenário. Isso é uma prerrogativa de poucos. Se a gente for ver a nossa base não está sabendo o que está acontecendo. Se nós estamos aqui, dentro dessa sala, dentro desse público, tendo a oportunidade de enxergar esse cenário e, juntos, adotar um plano de ação para que a gente possa fazer a resistência a esse desmonte trabalhista que está ocorrendo, eu não tenho dúvida que o pontapé vai sair daqui. Então, é oportuno, presidente Neto, eu queria lhe agradecer, como também agradecer ao professor Camargo essa oportunidade de, no dia de hoje, no dia seguinte a uma aprovação de uma reforma, nós estarmos aqui dentro dessa sala para poder a gente sair daqui com uma proposta de ação, uma proposta onde nós vamos resistir. Não vai ser assim. Eu não tenho dúvida que daqui vai sair bons resultados. Então, obrigada e parabéns, Sandro, Neto. É muito bom estar aqui. Graças a Deus que hoje, no dia seguinte da reforma, a gente está aqui com vocês, conversando. E me desculpem qualquer impropriedade que eu possa vir a utilizar na nossa conversa, porque também estou em estado de extrema preocupação do que a gente vem a fazer. Vamos fazer um início dessa reforma. Eu acho que é importante a gente entender como ela se deu, para poder a gente saber como agir daqui por diante. Vamos fazer uma retrospectiva bem rapidinha de como essa reforma está acontecendo, para poder a gente saber aonde é que vai nos pegar diretamente. A verdadeira face aí da reforma trabalhista. Ver se eu consigo ter coordenação aqui. Então, sem sombra de dúvida, o vídeo que a CSB produziu é um vídeo que já traz claramente que não é reforma, na realidade é desmonte trabalhista. Nós temos que adequar até a nossa nomenclatura. Não vamos aceitar chamar isso de reforma trabalhista, não, porque reforma é feita para melhorar. Isso aí não tem nada de melhoria. Então, é o desmonte trabalhista, a forma como nós temos que nos dirigir a todas essas alterações que estão sendo feitas na CLT, é de desmonte das relações de trabalho. A gente vê um histórico também que vem demonstrando de como é que essa reforma inicia. Inicia no dia 23 de dezembro, pela própria data em que foi apresentado o projeto de lei 6787 no Congresso Nacional, já diz tudo da transparência com que essa reforma ia se dar. Na véspera de Natal, se apresenta na véspera de recesso, onde não se estava tendo nenhum tipo de olhar especial para o Congresso Nacional, se apresenta um projeto de lei, onde nesse projeto de lei só se alteravam 5 pontos que estavam sendo trazidos nessa reforma trabalhista, nesse desmonte trabalhista, que era onerando multas
quando um fiscal do trabalho chegasse lá e verificasse que a multa que estava sendo aplicada por não ter assinado a carteira, por não vínculo empregatício, nós tínhamos a representação no local de trabalho, prevalência do negociado pelo legislado em pontos específicos, nós tínhamos contrato por regime parcial e contrato temporário. Então, no dia 23 de dezembro, se apresenta uma proposta que alterava 5 pontos somente. Essa proposta vai para um debate residual, um debate onde era restrito, apenas sobre esses 5 pontos foram feitas audiências públicas. Depois dessas poucas audiências públicas que ocorreram, mediante pressão do movimento sindical, é apresentado um relatório que nada tinha a ver com o projeto que tinha iniciado lá no Congresso Nacional. Era um projeto que trazia uma alteração de mais de 100 dispositivos legais que tratam sobre as relações de trabalho. E aí, esse projeto é aprovado na Câmara dos Deputados e encaminhado para o Senado Federal. Chega no Senado Federal já com um acordo montado entre as lideranças para que no Senado Federal não sofresse nenhuma alteração, para que aquele projeto não tivesse que retornar à Câmara dos Deputados. Olhem, minha gente, pasmem, esse acordo foi de tamanha arbitrariedade que, como ontem falado pelo presidente Neto, o Senado tem como papel legislar. E ele além do papel de legislar, ele tem por obrigação ser a Câmara revisora. Ele estava recebendo um projeto de lei da Câmara dos Deputados, ele aponta o primeiro relator na comissão, que é o senador Ricardo Ferraz, ele lê o projeto que vem da Câmara e diz assim: vejo que esse projeto tem diversos pontos que não estão adequados e que, por isso, merecem reparo. Mas, em virtude de um acordo celebrado para que a reforma tramite rapidamente, eu não apontarei no meu relatório alterações de pronto no projeto. Eu sugiro que o Poder Executivo vete ou edite medida provisória. Olha que absurdo quando a gente está vendo dentro da competência de cada um deles, onde você vai lá e verifica que a quem foi dada a competência, aquele que foi eleito para legislar e para revisar atos normativos, ele abre mão e manda para que o Executivo legisle. E ele aponta nesse relatório vários pontos de inadequação do projeto. Quais foram esses principais pontos que ele entendeu que deveriam ser aprimorados, ou por veto ou por medida provisória? Gestante lactante em ambiente insalubre, serviço extraordinário da mulher, acordo individual para poder se trabalhar 12 por 36, trabalho intermitente, representação no local de trabalho e negociação do intervalo intrajornada. Imaginemos, vamos aqui para poder a gente sintetizar. O próprio senador, que analisa o projeto, aponta todos esses pontos como inadequados. E, mesmo assim, coloca um relatório para poder ser aprovado dessa forma, encaminhando para que o presidente pudesse fazer as adequações. Nessa manifestação, eles alegam que o projeto respeita a hierarquia das leis, ele argumenta que está consoante o princípio da busca do pleno emprego. Todos os argumentos que foram utilizados, seja em notas do Ministério Público, seja em audiências públicas, seja em falas de entidades sindicais, ele pega ponto a ponto e justifica no relatório apresentado como um projeto que traz todo esse contexto. Ele coloca: não identificamos ofensas materiais ao texto constitucional da Constituição. Coloca: respeita, por óbvio, a hierarquia das leis.
Aí, é uma proposta voltada a garantir o direito previsto no artigo 6º. Contempla a desigualdade de poder negocial entre empregador e empregados. Quando ele defende o negociado pelo legislado, ele diz que esse projeto coloca em pé de igualdade o representante dos trabalhadores e o representante dos empregadores. Ele coloca que o objetivo de proteger leis e a própria Constituição de uma ofensiva de qualquer decisões judiciais que venham a ser moduladas. Ele promove uma modulação da atuação do Poder Judiciário Trabalhista e o justifica dessa forma. Proíbe a pejotização, concedendo as mesmas condições de trabalho a todos os trabalhadores. E aí, quando passa no Senado, numa segunda comissão, por um vacilo, é aprovado um voto em separado apresentado pelo Paulo Paim. Por que eu digo por um vacilo? Ali houve uma má condução da mesa da Comissão de Assuntos Sociais pela senadora Marta Suplicy e, por não permitir tão explicitamente a participação de pessoas que eram contrárias a esse projeto, termina-se conseguindo a aprovação do voto em separado do senador Paim, que era pela rejeição do projeto. Naquele momento, o movimento sindical, inclusive a CSB, se muda para Brasília, acampa em Brasília e passa uma semana percorrendo todos os gabinetes de senadores, no sentido de demonstrar o quão prejudicial era aquele projeto. Deu um fôlego novo, restou uma esperança e, com ela, a gente saiu percorrendo. A partir daí, a gente verifica que, fruto dessa aprovação, desse parecer e desse relatório apresentado pelo Paim, se forçou um ambiente de se tentar fazer modificações no projeto, ainda no Senado, para obrigar aquele projeto a voltar à Câmara. Mas, desse ponto acordado, no dia 28/7, dentro da terceira comissão que esse projeto percorreu, foram acordados os seguintes pontos entre os líderes. Foi dia 28/6, desculpa. Pontos acordados, a gente nem está lá ainda, né? Foi acordado pelo líder do governo do Senado, Romero Jucá, e senadores da base aliada, que esses pontos seriam salvaguardados. E ainda coloca o seguinte: além dos 7 pontos, que estude um modelo de extinção gradual da contribuição sindical obrigatória, de forma a assegurar um planejamento financeiro para que as entidades pudessem ter a sua autonomia de custeio sindical. Após a divulgação desse acordo, é encaminhada uma carta do presidente Michel Temer concordando e informando de que seriam vetados ou editados por medida provisória. No dia 29/6, esse mesmo parecer pós-acordo faz com que o relatório na CCJ seja aprovado, mas sem nenhum tipo de alteração no texto. Trechos do relatório do Romero Jucá dão conta de uma mera repetição daquilo que já tinha sido falado pelo Ricardo Ferraço, mas ele rejeita as 178 emendas apresentadas em nome de um acordo, desse acordo aí que tinha sido celebrado. O que é que ocorre aí? Carta do Michel Temer, a gente está trazendo aí para que vocês tenham em mãos um compromisso que foi firmado, o acordo, os pontos acordados, está aí todo o acordo, ponto a ponto. Já no dia 11, ontem, o texto aprovado, ontem eu estava lá no Congresso Nacional, não se permitia, quando você fala de... Nós tínhamos que estar lá em Brasília, não se permitia sequer a entrada no Congresso Nacional, só entrava quem tinha credenciamento. A CSB ingressou no STF pedindo acesso ao Congresso Nacional.
a ministra Carmen, que estava na presidência no período de plantão, nega dizendo que entende que não tinha requisitos de que no Congresso estavam obstaculizando a entrada de pessoas do movimento sindical e não permite a entrada de ninguém. Você transitava no Senado em tudo vago, tudo vazio, não tinha ninguém podendo entrar. Depois de muitas discussões, as senadoras ocupam a mesa da casa, a título de protesto, onde a ocupação se deu só sob o seguinte argumento: eu entendo que a gente só sai da mesa se for permitida a entrada de dirigentes sindicais para as galerias, ou que pelo menos possam acompanhar dentro da casa o que está ocorrendo. Esse era o primeiro pedido das senadoras que ocuparam as mesas. Mesmo esse pedido foi rejeitado pela presidência do Senado, e, a partir daí, o que a gente viu foram todos os deputados da Câmara de Deputados, da base aliada ao governo, correndo e se infiltrando dentro do Senado, no sentido de pressionar o presidente Eunício para poder não adiar a votação em hipótese alguma. Então, você chegava no Senado, tinha mais deputado do que senador. Mais deputado do que senador, numa pressão, Neto, absurda, para que fosse votado. E aí, já no final do dia, o projeto é votado, é aprovado por 50 votos. Nem nos piores dos cenários a gente imaginava que teriam 50 votos e só 16 a 26 a nosso favor. Nas nossas contas, a gente imaginava pelo menos uns 30 a favor da gente, mas aí 26, os outros se abstiveram, ausentes, senadores ausentes num processo desse. O quão importante é o envolvimento da atuação sindical na política nacional. Nós temos que isso aí vai servir de reflexão para que a gente também se envolva na política. E votado e aprovado e encaminhado para a presidência da República. Ontem, 22h32, é que foi divulgado o placar, e foi encaminhado de madrugada para a presidência da República. De madrugada. E hoje, a gente tem, de maneira informal, a informação de que houve uma determinação feita pelo Moreira Franco, de que ele vai sancionar hoje já. A informação que tinha sido dada era de que ele tinha encaminhado para que fosse sancionado hoje ainda esse projeto e de que, nesse projeto, ele não iria vetar nada. Não veto nada, não lembro de acordo, não lembro de carta. O Rodrigo Maia diz, não lembro de acordo, não lembro de carta, não participei de nada. E, por último, o próprio Romero e o Eunício disseram que também não participaram de acordo, não lembram de carta, não lembram de acordo. E aí, no dia 38, no dia 11, de madrugada, encaminhado à presidência da República, que ele vai ter que decidir se sanciona integralmente o projeto, se veta integralmente ou parcialmente o projeto. E essa figura da medida provisória, o que é que está circulando aí em termos de medida provisória? O que mais me chamou a atenção, Neto, é que, de madrugada, quando encaminharam para a presidência da República, o que foi encaminhado foi esse parecer. Não foi o parecer que o Romero Jucá leu na CCJ. Ele encaminha esse parecer de plenário, onde ele retira todas as sugestões de veto e de medida provisória. Ele vai e coloca no parecer final, no assinado, retirando tudo aquilo que tinha sido fruto de acordo. Também, para que vocês tenham acesso, já que essas transparências serão disponibilizadas, está aí o parecer, onde ele apenas coloca que rejeita as 177 emendas que foram apresentadas, rejeitam os 3 destaques que foram apresentados e mandam um texto
com essa análise que a gente trouxe na íntegra para poder a gente colocar, onde ele diz assim, por fim, outro grupo de emendas de objetos estranhos ao PLC e que exigem a sua rejeição total e vai e encaminha para a Presidência da República. A senhora não teve acesso àquele acordo que é assinado entre os senadores? Tá, eu trouxe também. Seria bom disponibilizar, porque aquilo lá vai servir para desmoralizar esse Senado de vez. Pronto. O acordo, a gente tem um próprio... Está aqui, né? Até porque eu não consegui botar... Não se preocupe, tá? Porque tem um acordo que o Jucá apresentou aos senadores, além da carta do presidente Michel. Além da carta, foi feito um acordo e os senadores assinaram na CCJ. A gente tem o texto... O rol de assinaturas. E aí a gente pode disponibilizar no final aqui. Porque eu estou pensando em pesquisar a possibilidade de pedir o impeachment no Supremo dos senadores que votaram contra. Se tiver essa possibilidade, com acordo, toda essa demonstração, de pedir o impeachment deles, por omissão de trabalho. Eu não sei qual é que é. O que eles fizeram aí? Se omitiram? Eles abdicaram do dever de legislar. E aí o senhor tinha pedido para a gente estudar também a questão específica dessa abdicação do poder de legislar, e foi isso que nos motivou de madrugada a dar uma olhada no texto aprovado no plenário, porque se no texto do plenário tivesse, hoje a gente já teria a condição de entrar. Sendo que aí a gente verificou que ele alterou o texto da CCJ, que era onde a gente estava preparando a peça, e colocou esse texto aí. Tentar usar os acordos, eu acho que pode ser um elemento. Então, a gente verifica que naquele momento, ontem, tinham sido apresentados 3 destaques, 2 pelo PT e 1 pelo PSB. Os 2 destaques apresentados pelo PT rejeitavam o trabalho intermitente e a presença de gestantes e lactantes em locais insalubres. E o PSB apresentou um que ele era maior, né, atacava o negociado pelo legislado. O plenário também derrubou os 3 destaques. Quais serão os próximos passos? A matéria segue a sanção presidencial. A expectativa de um cumprimento ao acordo que foi feito pelo presidente Michel Temer era que ele deveria sancionar a matéria com vetos. Se ele honrasse o acordo celebrado, a carta encaminhada, ele vetaria aqueles 7 pontos acrescidos da questão da contribuição sindical e, em seguida, editaria uma medida provisória. Porém, amanhecemos com notícias que dão conta de um possível descumprimento de acordo. Então, hoje, a gente imaginar que haverá uma sanção integral é o cenário que a gente deve trabalhar. Então, quando a reforma passará a vigorar, gente, nós temos 120 dias. Por isso que eu digo que aqui foi ótimo, porque no desespero da noite eu digo, espera lá. Essa reforma tem um dispositivo que, se ele sancionar, vai dizer o seguinte, essa reforma entrará em vigor 120 dias após a sua sanção. Se ele está dizendo que é 120 dias após a sanção, nós ainda temos 120 dias de resistência total e absoluta. Para tocar fogo no Brasil. Para tocar fogo no Brasil. Aí está aí, eu acho que o elo de resistência nossa está aí. É até melhor que não saia medida provisória mesmo, não, porque a medida provisória, ela entraria em vigor amanhã. Se ele editasse uma medida provisória, ela entra em vigor automaticamente. Então, deixa sem medida provisória mesmo, deixa o projeto do jeito que está, que nós vamos mostrar em 120 dias, porque apenas acabou uma batalha, a guerra continua. Aí, na conversa dele aí, por que o trem não funciona muito bem? O povo põe fogo é na sua. Na casa dos políticos, você vergonha lá, então os caras não incomodam eles. Então, eles estão com os bolsos cheios, não será incomodado. É uma boa ideia, na casa deles. Tem que pôr fogo nos políticos, na casa deles não incomodar eles. Põe na rua, é mais um dos causas de pôr fogo do que a gente paga para fazer. Os políticos não incomodam com isso. Então, quando é que essa reforma vai? É hoje com a sanção do Temer? Daqui a 120 dias.
Então, vamos começar a espalhar esse cenário, porque nós temos 120 dias para poder rejeitá-la. Então, e se houver medida provisória, que é exatamente o que eu estava falando, ela ia produzir efeitos imediatos. E também dependeria de uma aprovação no Congresso. Ou seja, nós poderíamos dar por entendido de que a medida provisória tinha resolvido o problema, só estaria tratando desses pontos que foram elencados, a gente se acomodaria, quando chegasse no Congresso Nacional, eles derrubariam e a gente estaria aí sempre correndo atrás do prejuízo, porque nesses 120 dias a gente não teria unido esforços no sentido de ter uma resistência maior. É até melhor, deixa do jeito que está, que aí a gente vai poder já começar a partir de agora. Existem várias minutas de medida provisória que estão sendo espalhadas aí como sendo objeto de negociação. Eu trouxe aí para vocês, só para que vocês saibam, de que mesmo as minutas que estão correndo aí nas redes sociais, que está sendo objeto de negociação com o governo, elas não atendem ao que foi acordado, aqueles 7 pontos. As medidas provisórias, elas tratam de trabalho intermitente, elas não resolvem a gradatividade da extinção da contribuição sindical, elas criam uma outra forma de custeio, assistência à homologação no contrato de trabalho, multas administrativas, e aquilo que o professor Camargo falou, de que a lei da terceirização já está aí, ela já altera o artigo 4º da Lei 6.019, alterada agora, recentemente, pela lei de terceirização. Piorando ainda. Então, a gente trouxe aí as matérias que estão dando conta de que eles estão dizendo que não vão votar, não aceitam medida provisória, e vamos ver agora qual é o nosso cenário e vamos ver qual é o nosso foco. O cenário não está bom, não. Mas aí, na hora que a gente vê esse cenário, aí é que a gente tem que pegar e unir esforços no sentido da gente reagir. Olha o cenário aí. Índice de desemprego, gente. Olha o nosso índice de desemprego crescente. É um desemprego simples ou é um desemprego complexo? Eu entendo que é um desemprego complexo. Por que é um desemprego complexo? Porque as pessoas que estão indo para a situação de desemprego são pessoas que estão sendo trocadas no seu ambiente de trabalho por outras que se submetem a condições muito mais precárias. Então, ele já se coloca na situação de desempregado sabendo que aquelas condições pelas quais ele estava passando anteriormente já não serão ofertadas, ele já vai vir para um ambiente que é mais precário, porque tem um monte de gente à disposição para poder ocupar a vaga dele. Outro ponto que eu digo que é um desemprego qualificado. Quem se lembra da alteração que ocorreu no acesso ao seguro-desemprego? Antes, o trabalhador bastava comprovar 6 meses de vínculo empregatício, ele recebia o seguro-desemprego para poder se inserir no mercado de trabalho novamente. Hoje, ele tem que comprovar que ele teve 12 meses nos últimos 18 meses. Nos últimos 18 meses, é esse momento de crise total e absoluta. O índice de trabalhadores que estão recebendo seguro-desemprego despencou. É mínimo. Então, os trabalhadores estão sendo dispensados e nem o seguro-desemprego para poder ter a sua sobrevivência, eles estão tendo. O que é que acarreta? Eu estou desempregado, não tenho seguro-desemprego. Qualquer oferta que me fizer, eu sou muito mais vulnerável a ofertas de precarização de uma relação de trabalho do que nunca na vida. Então, o que é que eu vou? Eu fico vulnerável a esse tipo de oferta. E aí a gente vê que a rotatividade no ambiente de trabalho é tão alta que a gente tem
Trabalhadores, 65% dos trabalhadores não completam sequer um ano de trabalho. Se eles não completam um ano de trabalho, eles não recebem o seguro-desemprego. 65,4%. Menos de 6 meses, Neto, 45,1%. O trabalhador brasileiro está no excesso de rotatividade e numa margem de vulnerabilidade, de ter que aceitar condições mais precárias para o seu trabalho, que se a gente não der uma saída para inibir esse excesso de rotatividade, nós vamos ficar correndo atrás do prejuízo sempre. E isso repercute na função sindical. Que isso, Zilmara? Por que tu está dizendo que isso repercute na função sindical? Todo mundo fica falando, os sindicatos são poucos representativos, tem pouca gente filiada, tem pouca gente que tem conhecimento do sindicato. Como com a rotatividade dessa? Você faz um trabalho na base para poder mostrar o sindicato, mostrar quais são as atribuições do sindicato, as condições do sindicato. Quando você retorna naquele local de trabalho, já mudaram todos. Já mudaram todos. Aí, daqui a pouco, como é que eu vou ter a consciência sindical evoluída nesses trabalhadores se a rotatividade é absurda? Eu tiro, por exemplo, a gente fez uma pesquisa em São Paulo, no setor hoteleiro. Nós percorremos em um bairro lá, Neto, vários ambientes que eram de bares, hotéis, restaurantes e salões de beleza. Quando a pesquisa foi concluída, verificamos que as perguntas não tinham sido suficientes para o trabalho que a gente queria desenvolver. Pedimos que a pesquisa fosse refeita. Tinham passado 6 meses, Neto, não tinham mais as mesmas pessoas. Não tinham mais as mesmas pessoas. Como querem que a gente desenvolva um espírito coletivo nessas condições de rotatividade? Para mim, o mais grave aí é esse excesso de rotatividade. Nós temos que, nesse contexto do nosso planejamento de ação, nós vamos ter que inibir a rotatividade ou minimizar a rotatividade. Eu trouxe aí para vocês a lei que alterou as regras do seguro-desemprego. Vamos fazer uma campanha, Neto, para alterar essa lei 13.134, fazer com que o Estado cumpra o seu papel de órgão que protege os direitos sociais, no sentido de que retorne. Nós temos dados estatísticos que demonstram que 65% dos trabalhadores não atingem ao requisito estabelecido por essa lei. Então, para que retorne, para que pelo menos 6 meses já dê acesso, porque aí 45% já passaria a ter. Foi isso que nós dissemos à presidente Dilma, quando emitiu a 664 e a 665. Esse era o futuro. Então, eu acho que, se estão dizendo, se os senadores, congressistas aí, os deputados, estão dizendo que estão preocupados, e o Estado é que está fazendo essas alterações, primeiro ponto, rotatividade. Segundo ponto, modificação da lei de seguro-desemprego para que os trabalhadores com menos tempo de trabalho voltem a ter o acesso ao seguro-desemprego. A gente verifica que todo esse contexto da rotatividade fere a Convenção 158, que veda a dispensa imotivada. Hoje nós temos uma tramitação junto ao STF, em face da denúncia da Convenção, e ela está com vista com o ministro Dias Toffoli no STF. Vamos pressionar o ministro Dias Toffoli, vamos fazer com que a denúncia da Convenção tenha como... Deixa eu só explicar o que é essa convenção. Nós temos uma convenção internacional, que essa convenção internacional, ela proíbe a dispensa imotivada. O Brasil, no passado, tinha ratificado essa convenção internacional, da proibição da dispensa imotivada. Quando foi agora, foi acionado o STF dizendo, olha, o Brasil, no passado, tinha assinado essa convenção. E a denúncia foi feita pelo presidente Fernando Henrique, ela não foi ratificada no Congresso Nacional.
por ela não ter sido ratificada no Congresso Nacional, essa denúncia não valeu de nada, ou seja, ela deveria estar valendo aqui no Brasil, não poderia mandar ninguém sem justa causa. Esse questionamento foi para o STF e, quando iniciou a votação, a gente começou a ganhar. Todos os ministros que estavam votando entenderam, de fato, que a denúncia tinha que ter sido ratificada pelo Congresso. Se a gente conseguir pressionar o STF para dizer que a denúncia tinha que ter sido ratificada, a convenção passa a valer de imediato. Então, Zilmara, e como é que vai ficar a modulação dessa decisão para trás, para frente? O que interessa é que é uma arma que a gente ainda tem de uma atuação e de uma resistência, que daria conta da rotatividade e traria um outro cenário para as ações que a gente vai poder promover. Hoje nós temos 2 votos contra e 2 a favor. E nós do sindicato, qual é o nosso índice de confiança aí na sociedade? Nosso índice de confiabilidade aí na sociedade não está dos melhores, não. A gente está vendo aí por essa pesquisa que está variando em torno de 41. Mas o 41, nessa pesquisa, ele está naquele índice ali em laranja. É entre alguma confiança e quase nenhuma confiança. Então, a gente ainda vai ter que trabalhar também como é que a sociedade nos enxerga, para que a gente possa ir à luta, mas com ampliação dessa confiança de que as entidades sindicais, assim como os trabalhadores, como representantes dos seus trabalhadores, estão sofrendo um processo de descrédito promovido, muitas vezes, por vários meios de comunicação. Olha aí o que é que a gente verifica. Índice de confiança pela Proteste. Coloca também um índice que não é um dos melhores, é 2,7% a questão da confiança. Por que a gente diz que essas pesquisas nos dão conta também desse desafio de aumentar a nossa credibilidade? Porque o sistema patronal está divulgando que a classe trabalhadora é favorável à reforma. Só quem é contra a reforma são os representantes sindicais. As centrais sindicais, os sindicatos, eles dizem assim: você, trabalhador, você é favorável à reforma, mas o seu representante sindical, ele não quer a reforma porque a reforma está acabando a contribuição sindical. Esse é o argumento que eles estão divulgando para a sociedade. E olha só como é que eles fazem a pesquisa sobre a reforma para dizer que os trabalhadores são a favor da reforma. Eles perguntam assim: você, trabalhador, quer ter flexibilidade do local de trabalho? Você quer poder trabalhar em casa? Aí é lógico que o trabalhador vai dizer que sim. Então, 81% responde que sim. Quer ter flexibilidade de horário? Hoje você chega às 7, amanhã você chega às 8, depois você chega às 9. Aí é óbvio que a resposta também vai vir positiva. Olha como é que ele pergunta: quer trabalhar mais horas por dia em troca de mais folgas? Óbvio. Reduzir o horário de almoço para poder sair mais cedo? A pergunta já induz a resposta positiva. Então, as notícias também de todas as ações que foram articuladas pelo movimento sindical são falsas, são altamente contaminadas. A gente estava em Brasília nas manifestações, a gente viu o quão foi pacífica a nossa atuação na manifestação, Neto, infiltrado por alguns que ali a gente não sabia nem de onde eram, mas que não eram do movimento sindical. E aí o que se passa em todas as manifestações de protestos é atos de vandalismo do movimento sindical. Então, esse cenário ele é desconhecido pelo patronal, que há muito tempo vinha articulando essa reforma, de forma alguma. Se vocês entrarem no site da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, ela mesma já tinha uma pesquisa divulgada na sua página,
onde ela mostrava os argumentos que estão sendo tratados agora na reforma trabalhista. Ele diz assim, o Brasil só tem 17% de filiados. Então, ele entende que a força, hoje, de uma mobilização, ela é reduzida no movimento sindical. Ele vê e diz e divulga que é preciso a reforma trabalhista para poder gerar mais empregos. Mas ela mesmo sabe, a CNI tem essa divulgação, de que não é a remuneração que vai para o trabalhador que aumenta o custo Brasil. O que aumenta o custo Brasil é a baixa produtividade, a baixa forma de escoamento da nossa produção. Ontem foi falado aqui de que a gente, pelo Ciro Gomes, onde ele vai dizer assim, a gente não agrega valor ao nosso produto, o produto vai no estado natural, e aquilo termina não gerando uma receita para o país. A gente verifica que o Brasil paga menor salário mínimo entre as 20 maiores economias do planeta. O nosso salário médio é próximo do mínimo dessas 20 economias. Nós temos que o Brasil ainda convive com trabalho análogo ao escravo. O professor Camargo esteve aqui demonstrando, nós hoje temos o trabalho escravo, ainda no modelo tradicional, e ainda temos a configuração do trabalho escravo contemporâneo, que são essas outras formas de trabalhos degradantes que nós temos aí apresentados. Segundo a OIT, o Brasil é o 4º colocado no ranking de acidentes de trabalho com morte. Olha que dado trágico, gente. O Brasil é o 4º colocado no ranking em acidentes com morte. E ainda se permite, por meio da reforma trabalhista, várias flexibilizações de proteções à vida do trabalhador, à saúde do trabalhador. A gente tem que o Brasil produz mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano. Nós temos um Brasil que convive com discriminação racial e de gênero. Nós temos um Brasil que existe assédio moral e sexual. Nós temos um Brasil que 1% dos trabalhadores da região sudeste sofrem de LER-dó. Então, a gente verifica que o cenário atual é de informalidade, é de trabalho escravo, é de desemprego, é de assédio moral. E a gente viu nessa reforma alguma previsão contra as práticas antissindicais? Nós vimos nessa reforma alguma previsão contra a rotatividade? A gente não teve nenhuma das nossas demandas contempladas. Como fazer isso? O cenário hoje é de desmonte trabalhista ou de desmonte trabalhista e de desmonte sindical? O que é que vocês acham? Essa reforma, ela foi só uma reforma trabalhista ou uma reforma sindical também? As duas coisas. E a reforma trabalhista iniciou quando? Iniciou ontem? Iniciou com a aprovação da lei de terceirização. No curso, enquanto todo mundo estava olhando para o Congresso, dizendo que esse projeto estava tramitando, a lei de terceirização foi posta aí já como um grande passo da reforma trabalhista. O que é que a gente verifica? Que a reforma trabalhista, na realidade, ela se deu de maneira fragmentada. Iniciou com a terceirização, está vindo complementada agora com o projeto PLC 38, que foi aprovado ontem, e ela ainda está sendo configurada dentro do setor público com várias decisões advindas do Supremo Tribunal Federal, como também bem comentado pelo Camargo, quando ele mostra que o Supremo Tribunal Federal, numa sexta-feira de carnaval, vai lá e aprova uma decisão que trata da contribuição assistencial.
Então, como é que a gente verifica? Os trabalhadores estão sabendo do que está sendo proposto e do que está ocorrendo? O aumento da jornada e da insegurança contratual sem aumento da remuneração? A gente verifica que súmulas do TST também promovem um cenário de total insegurança e de prática antissindical contra a gente. O judiciário, tanto o STF como a própria Justiça do Trabalho. Quando você tem uma súmula 369 que limita a estabilidade a 7 dirigentes, quer dizer que eu só posso ter 7 dirigentes com aquela proteção contra a dispensa arbitrária? E se eu tiver 100 na base, são 7. Se eu tiver 10 mil na base, só tem que ter os 7 com essa proteção? Não há uma proporcionalidade entre o número de dirigentes com estabilidade ou não. É outro caminho que eu acho que a gente tem como trabalhar. É buscar a reforma dessa súmula no sentido de que ela atente para a proporcionalidade. Se eu sou um sindicato com muita gente que eu represento, eu tenho que ter mais gente com essa segurança para poder, Sandro, esse pessoal começar a ter uma liberdade e uma autonomia sindical para melhor defender os interesses da classe trabalhadora. Então, esse aí também é um ponto que a gente trouxe como um ponto de reação que a gente deve começar a adotar. A gente tem um cenário de um judiciário que começou a dizer que horas itinere não poderia ser objeto de negociação. Nós temos aí, eu trouxe nas transparências, todos os julgamentos para que vocês tenham esse material com vocês e possam, ao dialogar e ao reivindicar, vocês tenham um fundamento em mãos. Então, a decisão do Poder Judiciário que tratava de horas itinere é essa. Nós temos um judiciário brasileiro que vai e determina que deve a administração pública descontar dias parados em estado de greve. O que é isso, minha gente? Servidores públicos que hoje fazem greve para serem recebidos pela autoridade. Agora vem uma decisão do STF que autoriza e determina o desconto dos dias parados. Imagine a situação, como é que não fica? Nós temos aqui a ultratividade da norma. Você tinha... O que é essa ultratividade da norma? Você tinha um instrumento coletivo que você colocava assim, ó, a minha convenção coletiva vale até o dia 30 de junho. Mas aí, quando estava chegando perto do dia 30 de junho, eu ainda não tinha conseguido fechar uma nova convenção. Aquela convenção, ela continuava válida até que uma nova convenção viesse para o lugar. Agora, com o fim da ultratividade, aquela convenção que eu fiz, chegou dia 30 de junho, se eu não tiver colocado outra no lugar, ela perde todo o seu efeito. Então, o fim da ultratividade é outro ponto, Sandro, que eu acho que deve ser um marco na nossa atuação. É um retrocesso absurdo. Do dia para a noite, todas as garantias que tinham sido alcançadas por meio da negociação coletiva terão data final, sem que o trabalhador tenha uma garantia dessas condições. Essa ultratividade, ela foi reforçada em um novo julgamento do Luiz Fux. Olha só que interessante. Quando a lei de terceirização estava para ser sancionada, um dos pontos que a gente apostava que o Michel Temer deveria vetar essa lei era porque na lei dizia que a terceirização também se aplicava para a administração pública. Aí a gente tinha imaginado o seguinte, do jeito que está, ele não vai aceitar. Aí, na véspera dele sancionar a lei de terceirização, o STF sai com essa decisão aí, onde ele coloca de que a administração pública não deve ser responsável pelos referidos débitos trabalhistas gerados pelo inadimplemento da empresa terceirizada. Ou seja, quando sai essa decisão dizendo que a administração pública não será responsabilizada, ele sanciona a lei da terceirização
sem veto nenhum, porque sabe que não vai vir nenhum ônus para prefeituras, estados e União. Contribuição assistencial, que também já foi falado, o ministro Gilmar Mendes, dia 24/2, sexta-feira de carnaval. Pense num cabo trabalhador, trabalhando em sexta-feira à tarde no plenário virtual, para fazer o mal rapidinho. A gente verifica que o cenário sindical é esse. Nós temos 37 confederações de trabalhadores contra 13 de patrões. Nós temos 438 federações de trabalhadores contra 182. Nós temos 11.517 sindicatos contra 5.244. Podemos afirmar, diante desse quadro, que nós somos mais e por isso somos mais fortes? Eu concordo com ele. Isso não quer dizer que somos mais fortes. Isso quer dizer que nós estamos mais divididos. Essa fragmentação das bases está nos dividindo. Essa divisão, ela é clara quando a gente analisa o cenário, que isso só está ocorrendo no laboral. O patronal continua coeso, unidozinho, com as suas intenções ali todas guardadas. Enquanto que o sistema laboral está se dividindo, se fragmentando, está numa configuração que não é adequada para o cenário que a gente está passando. A gente verifica que toda essa proposta que está sendo aprovada traz inúmeras violações a convenções internacionais. E aí, Sandro, é onde eu acho que é outro ponto que a CSB deve atuar. Vamos colocar a boca no trombone, não só internamente, mas para o mundo. Vamos dizer o que é que está acontecendo no Brasil e vamos nos apoiar nessas convenções internacionais. Quando a gente fizer ações contra essa reforma, nós temos as normas internacionais que poderão nos apoiar, nos fundamentar em todas essas ações. A gente tem também a violação à Constituição Federal de 88. Essas violações eu trouxe para vocês, eu vou dar uma passada rápida nelas. A reforma trabalhista, ela viola a Convenção 98 e a 154. Porque ela, ao trazer a prevalência do negociado pelo legislado, ela traz o retrocesso social, que é uma violação clara também ao direito de sindicalização e de negociação e fomenta a negociação. Então, a gente trouxe quais são as convenções que a gente entende que há violação, para que vocês tenham esse material na hora de trazer as argumentações. Então, essa tem a ofensa e a gente está trazendo uma a uma. A Convenção 111, a gente tem a Convenção 155, que também está sendo violada. Nós temos a violação à Agenda Nacional do Trabalho Decente, que foi protagonizada pelo Brasil de forma bem divulgada. Então, nós temos aí os 40 casos de países que vêm descumprindo convenções que foram analisados agora. Vocês devem ter escutado falar, no início de junho, dizendo assim, a OIT, e isso está inclusive no relatório de um dos senadores, a OIT disse que essa reforma não traz precarização das relações e não viola nenhum instrumento coletivo, instrumento internacional. Quando, na realidade, isso aí foi uma mentira que estava sendo colocado no relatório, fazendo uma analogia a um julgamento que ocorre ano a ano nas conferências internacionais na Comissão de Norma, onde se escolhem 40 casos, depois se filtra para 24. Nessa seleção entre os 40 e os 24, havia uma denúncia contra o Brasil, mas não em referência à reforma trabalhista. E eles se aproveitaram disso para poder fazer essa divulgação com essa notícia sem nenhum fundo legal.
Então, a gente também traz aí para vocês os contra-argumentos a esse material. As inconstitucionalidades da reforma trabalhista. O projeto, ele, sem dúvida, destrói todo um cenário de proteção ao trabalhador. Vamos ver quais são esses cenários? Eu queria que vocês agora, nesse momento, parassem um pouquinho, olhassem para cá, para poder a gente fazer uma construção bem clara do que é que ela destrói, para que vocês possam levar isso para a base. Todo mundo fala que a Constituição de 88 é uma Constituição cidadã. Verdadeiro ou falso? Ela trouxe uma proteção à cidadania? Ela veio no sentido de trazer um patamar civilizatório. Mas esse patamar que a Constituição trouxe é um patamar mínimo. Nós estávamos passando por um processo de redemocratização. A gente não saiu do nada para o 10. Nós saímos do nada para um patamar mínimo de civilização. Um patamar mínimo de proteção. Então, a Constituição, ela traz aquilo que, sem aqueles direitos, não há cidadania, não há um patamar mínimo civilizatório, não há condições adequadas, ok? Feito essa premissa, se eu digo que essa reforma, ela contraria a Constituição, ela está tirando o quê? O mínimo. Ela está retirando aquilo que é considerado essencial para um patamar mínimo civilizatório, para que a gente tenha dignidade da pessoa humana. Então, a Constituição Federal de 88, ela trouxe o quê? Um patamar mínimo para que você se sinta digno. Se a reforma está ferindo esse mínimo, ela está trazendo conceitos de condições de vida indigna. Se é de vida indigna, é trabalho degradante. Se é trabalho degradante, é trabalho análogo ao escravo, porque fere a dignidade da pessoa humana. Não tenhamos dúvida ao afirmar de que esse projeto, quando sancionado e virado lei, é um projeto que permite o trabalho escravo contemporâneo, é um projeto que promove a retirada do patamar mínimo civilizatório e, portanto, da dignidade da pessoa humana. Podemos afirmar isso com esse fundamento sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. O direito ao trabalho digno é um direito fundamental. Ele traz uma condição mínima de existência, uma condição de vida justa, adequada e mínima. A gente vai estar verificando que nessa carta, na Constituição, nós temos vários direitos traçados aí nos artigos 7º, no artigo 5º, que trazem esses direitos que são diretamente relacionados à dignidade da pessoa humana. E esses direitos, eles são classificados, ora como direitos individuais, ora como direitos coletivos. Quando eu perguntei para vocês se essa reforma era só uma reforma trabalhista, era mais no sentido assim, eu estou tirando só direito individual ou eu também estou mexendo na busca dos direitos coletivos? Quando a gente disse que a reforma era tanto sindical como trabalhista, a gente está querendo dizer que ela mexe tanto com direitos individuais como com direitos coletivos. Aí a gente vai lá e verifica que esses direitos coletivos, eles foram reconhecidos num patamar pela própria Constituição Federal, que disse assim, olha, o acordo e a convenção coletiva têm força de lei. Ou seja, na Constituição foi dado esse status. Se foi dado esse status, nós temos que lutar com unha, garras e dentes, tá certo? Bora lá adiante. Outra proposta, Sandro, anota aí para a CSB. A gente vai ter que fazer
uma reinvenção do nosso movimento sindical. Verdadeiro ou falso? O cenário que está aí não está nos obrigando a gente a fazer um ressurgimento? O nosso ressurgimento vai ser feito de que forma? Eu vou cuidar só daqueles que estão empregados, que são da minha categoria? Eu vou ter que olhar para quem? Para os desempregados também. Porque eu estou sentindo na pele que quando eu tenho um alto índice de desemprego, esse desemprego impacta também naqueles que estão empregados, porque a pressão vem e vem com tudo. Então, a nossa reinvenção sindical, ela vai ter que partir de um patamar onde eu não vou só olhar as relações de emprego, eu vou ter que olhar também as relações de trabalho e não trabalho. Outras formas de contratação estão surgindo aí na reforma trabalhista. A gente ouviu falar da figura do trabalho intermitente, a gente ouviu falar da figura do autônomo, a gente ouviu falar do contrato parcial, do teletrabalho. Outras formas de contratação estão sendo trazidas. Essas formas de contratação que estão sendo trazidas por esse projeto não guardam proteção, que é aquela proteção que a CLT dava na relação de emprego formal que a gente está acostumado a lidar no setor privado. Então, o que é que nós vamos ter que olhar? Esse ressurgimento sindical, ele vai ter que partir de uma visão ampliada. Eu não vou olhar só para a relação de emprego, de vínculo empregatício protegido com CLT e tudo. Eu vou olhar para todas as formas de contratação de trabalho que existirem, buscando que essas outras formas também sejam protegidas. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não vou olhar só para quem está em ambiente de trabalho, eu vou ter que olhar para quem também está sujeito ao não trabalho, que é o desempregado. Esse vai ser a nova visão sindical que vai trazer essa agregação desse novo sindicalismo. A gente tem aí o surgimento desse direito, dessa visão sindical com esse olhar ampliado, onde a gente vai se apegar aonde? Vamos se apegar nos princípios. O Camargo, agora na apresentação dele, o professor Camargo, nos trouxe aqui que esses princípios eles têm que estar arraigados em qualquer ambiente onde tem a relação de trabalho, que é o princípio da proteção, que é o princípio da proteção, que ele tem todos esses desdobramentos, como a aplicação da norma mais favorável, o princípio da continuidade da relação de emprego, o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Existem direitos que, mesmo que você queira, você não pode renunciar, porque ele é um princípio que ele é muito essencial. Vocês sabem que o suicídio é crime? É crime, porque é um direito à vida, você não pode renunciar, você não pode dispor. Olha como o direito do trabalho é importante. Existem direitos trabalhistas que são irrenunciáveis. Nem que a criatura queira, sob pressão, renunciar, ele não pode. Então, é o direito da proteção social, da dignidade da pessoa humana. O princípio da progressividade, que veta o retrocesso social, que é o que a gente mais está vendo. Então, vamos nos apegar a esses princípios e vamos trabalhar nossas atuações sindicais. A gente tem aí diversas inconstitucionalidades que estão trazidas no projeto, mas essa eu gostaria de destacar para vocês, para que a gente veja o quão maléfico é essa reforma trabalhista. Quando a reforma trabalhista vai lá e autoriza, o que está, aliás, voltando aqui um pouquinho, o que está sendo discutido? É que precisa se prestigiar, negociar? É ou não é, gente? Esse não é a boca que está se falando, não é isso? Engraçado, quando eu vou contratar 12 por 36, que a pessoa não tem um repouso remunerado, ele diz no projeto que não precisa de negociação, pode ser contrato individual.
Sabiam que tem um dispositivo no projeto de lei, que está aí para ser sancionado, que diz assim: o acordo coletivo sempre prevalecerá à convenção? Ou seja, hoje, para eu fazer um acordo coletivo, eu tenho que observar a convenção. Nesse projeto, ele diz que o acordo coletivo pode prevalecer, inclusive, a convenção coletiva. O que é que esse projeto está causando? Uma inversão da hierarquia das leis, das normas. Por quê? Porque ele está prestigiando o contrato individual. Ó. Ele vem aqui e diz, o contrato individual, ele se sobrepõe ao acordo coletivo. O acordo coletivo se sobrepõe à convenção coletiva e que a convenção e acordo e contrato individual ainda podem se sobrepor à lei e à Constituição. Hoje o cenário é esse. Agora poderá vir a ser esse cenário. Isso aqui é o mote da reforma trabalhista. O que é que a gente verifica? Que essa reforma, ela abrangeu 3 eixos. O eixo sindical, o eixo trabalhista, que envolve a parte material de mérito e a processual, e o eixo econômico. A Viviane já passou por aqui, professor Gerson? Como é que está meu tempo aí, professor? Já mandou o recado pelo Neto. Quanto tempo, presidente? 5 a 10 minutos para a gente iniciar algumas perguntas. Pronto. Então, vamos lá. 5 a 10 minutos para poder a gente fazer a conclusão. Essa reforma, ela abarca todos esses eixos. Vamos falar dos eixos sindicais primeiro, para poder a gente já começar por a gente. O primeiro, afastamento da atuação sindical. Esse negócio de dizer que a negociação coletiva deve prevalecer a lei, ela poderia até ser, de fato, uma possibilidade a ser pensada. Mas a negociação, para ela produzir fonte de direito, para ela ser tida como fonte de direito, o resultado da negociação, ela tem que ter a observância de alguns pré-requisitos. Quais são os pré-requisitos? As partes têm que estar em idênticas condições ao negociar. O que é que essa reforma faz? Acaba a contribuição sindical, praticamente, né? Ela deixa de ser obrigatória, passa a ser facultativa e tem que ter expressa autorização para isso. Ele vai lá e autoriza o acordo individual para diversos direitos trabalhistas, ou seja, ele não dá condições de igualdade das partes que estão a produzir aquela fonte de direito fruto da negociação coletiva. Em muitos casos, nós vamos verificar as condições de um ambiente de negociação com total desnível entre as partes que ali estão. Como é que a gente verifica? Vocês, com essa reforma, acham que o sindicato de trabalhadores é o gatinho ou está dentro da gaiola? Não é nem o sindicato, quem está aí é o trabalhador. O afastamento da atuação sindical, Neto, na tua observação foi perfeito. Ele isola o sindicato do trabalhador, deixa o trabalhador dentro da gaiola e deixa com que o patrão dê as condições de negociação e diz assim, venha trabalhador para a negociação. Esse é o cenário ideal para... Doutora Zilmar, em 1994, muitas das meninas que aqui estão não tinham nascido ainda, nem a senhora, já se propunha, no mundo do trabalho internacional, o fim da negociação coletiva. A Caterpillar indenizava trabalhadores para que ele abrisse mão da contratação coletiva e ficasse nos contratos individuais. Estou falando de 94. Eu tenho toda a documentação. É absurdo isso que a gente está passando. Então, o que muda na CLT? Quando a gente estava aqui, o professor Camargo estava expondo para vocês, a gente recebeu uma CLT comparada já com um projeto que foi aprovado ontem.
Aí eu queria colocar na tela essa CLT, porque eu acho que a gente pode, dentro desses 5, 10 minutos, ganhar um tempinho para que isso possa ser feita a apresentação. Então, vamos colocar aquele arquivo aqui, o que muda na CLT. Chega. Um download aí para nós. É muita coisa, né? Infelizmente... Existe o crime lesa pátria, isso é lesa trabalhador, lesa sociedade, porque eu estou aprendendo a ser indúbio pró-sociedade agora, eu até estou descobrindo isso. Então... O Neto traz aí um monte de slogan, quando a gente diz assim, indúbio pró, a gente aí não tem nem dúvida, porque não é indúbio, é com certeza lesa. Então não tem essa dúvida de lesão, Neto. Aí é uma lesão já configurada, já estabelecida. A gente trouxe aí essa CLT comentada, onde a gente verifica que desde o artigo 2º, aonde caracteriza a figura do empregador, houve mudança por essa reforma. Quando ele dá a alteração, quando ele traz a alteração sobre grupo econômico, ele já traz uma mudança da figura do empregador. Então, na realidade, a reforma não traz alterações da CLT, ela constrói uma nova legislação do mundo do trabalho. Ele altera a responsabilidade do empregador pelo grupo econômico. Vamos dar um exemplo aqui bem claro? Quando tem a franquia do McDonald's aqui operando, muitas vezes a gente fica vendo que nas decisões judiciais fala assim, a Arco Dourado foi condenada. A Arco Dourado é nada mais, nada menos do que... Me ajuda aí, Neto. Pronto, me ajuda aí que tu é melhor nisso que eu. Muito, muito, muito. Então, o que é que ocorre? Esse tipo de configuração, onde o trabalhador poderia pleitear a responsabilidade do majoritário, agora, na reforma trabalhista, ele traz uma série de exigências que fica praticamente impossível de você caracterizar um grupo econômico para fim de responsabilidade atrás de seus direitos. Então, essa é uma das práticas. A gente verifica que outro tema que foi abordado nessa reforma trabalhista, ela diz respeito à questão do tempo. Há uma desconfiguração do conceito que a gente já tem arraigado na nossa legislação, de que, quando eu te remunero, eu tenho que levar em consideração o tempo que você utiliza para a execução de uma determinada atividade. O tempo que você está à disposição para que ele seja computado para essa sua remuneração. Aí a gente vai lá e se depara com o quê? A gente se depara com a alteração. O tempo à disposição agora, ele deixa de levar em consideração o tempo que você sai de casa para o trabalho, ele não é computado. Isso é só isso? Ah, então eu não vou mais ser remunerado pelo tempo das horas itinerary? Não, e se eu sofrer um acidente? Eu estou indo trabalhar e sofri um acidente. Hoje a legislação protegia. Na hora que ele diz que não é considerado tempo à disposição, esse percurso, se eu sofrer um acidente, Neto, a legislação não me protege, não me dá esse direito. Já não é mais acidente de trabalho. Então, nós temos aí uma questão também que ele vai colocando que não será considerado tempo de serviço, tempo à disposição do empregador, todos esses aqui, ó. Vamos voltar aqui só um pouquinho, porque eu acho esse tema tão importante que vale a pena. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos, previsto no parágrafo 1º do artigo 58 desta consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas
ou mais condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares. Dentre outras, práticas religiosas, descansar. Gente, eles tiveram a ousadia de botar o descanso. Aí ele coloca lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar pela empresa. Tudo isso aí, dentre outras, não será considerado tempo à disposição do empregador. Outra mudança que ele tem. Olha aqui o absurdo, Neto. O direito, como é na CLT hoje? O direito comum será a fonte subsidiária do direito do trabalho naquilo em que não houver incompatibilidade com os princípios fundamentais do direito do trabalho. Proposta. Eles tiraram todo o final. Eles só colocaram assim, o direito comum será a fonte subsidiária. Eles não realçaram de que, naquilo que não existia incompatibilidade com o direito do trabalho. Ou seja, foi cirúrgica. Cirúrgica. O desmonte foi cirúrgico. Cirúrgico. Todo aquele que acredita que foi rápido. Né? E aí vem uma série de mudanças que a gente verifica. Deixa eu fazer destaque aqui para algumas para a gente verificar. Ele coloca de que ele faz alterações de prescrições, ele vem colocando, eu vou direto lá para os 600, que é uma parte que nos interessa bastante na parte sindical. Vamos falar assim. Olha só que absurdo. Aqui também é tanto absurdo que a gente fica sem nem saber o que dá destaque. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Essa redação, ela dá ensejo a várias interpretações, onde em todas elas o intervalo intrajornada poderá ser cada vez mais reduzido e muito mais vantajoso para o empregador o pagamento em pecúnia do que a paralisação da atividade que aquele trabalhador vem a desenvolver. A gente vem aí o estabelecimento de teletrabalho, a legislação... Aquele anterior tirou até a palavra de no mínimo. No mínimo. Não tem mais aquele mínimo que a gente estava falando, Neto. Convenção coletiva, agora remete direto para... A negociação é que tem um mínimo de 30 minutos. Nesse artigo, ele permite tudo. Ele apenas diz que tem que remunerar somente pela diferença e pelo intervalo que foi suprimido. Esse título aqui todinho do 75B é tudo inovação. É uma nova regulamentação sobre teletrabalho. O que é isso que ele está falando de teletrabalho, gente? Teletrabalho é o pagamento somente por produção. Não tem nada a ver com o tempo de jornada de trabalho despendido para aquele exercício da atividade. Lembra que eu falei para vocês aqui há pouco, que eu disse assim, essa reforma, ela desconsidera essa proporcionalidade de tempo com remuneração? No teletrabalho é bem pior, porque no teletrabalho, ele vai lá e estabelece que eu vou te pagar por tarefa, por produção, independente do tempo que você utilizar para executar aquela determinada atividade. Então, nesse conceito de teletrabalho, a figura do tempo, da jornada, ela foi totalmente afastada. Vamos adiante. Aqui a gente vai verificar que tem, no artigo 134, também alterações quanto à questão de férias, que ele pode ser usufruído em até 3 períodos.
ele vem trazendo a questão da modulação do dano extrapatrimonial. Antes, você entrava na justiça em defesa de um direito de um trabalhador e o juiz, aquele magistrado a quem fosse destinada a causa, ele poderia arbitrar um dano moral por conta de um acidente de trabalho ou por conta daquilo que estava sendo objeto de alegações. Agora, pela reforma, nós temos... Fui eu que fiz alguma coisa aqui? Não. Agora, por conta da reforma, a gente verifica que vai haver uma modulação desses danos morais, estes patrimoniais. Nós temos aqui o adicional de insalubridade. Nós temos a possibilidade das condições de insalubridade serem estabelecidas por convenção coletiva, o que, para mim, isso é gravíssimo. Porque na hora que você tem um grau de insalubridade que dá o risco à saúde do trabalhador, isso é de natureza pública. Isso não pode se deixar à mercê de uma negociação, em hipótese alguma. Nós temos aí que... Cadê? Trabalho intermitente, artigo 443. Se possibilita a contratação do trabalho intermitente. O trabalho intermitente, o videozinho da CSB, eu acho que ele é tão claro quanto ao trabalho intermitente, que a gente sabe o quão prejudicial ele é. Vamos lá, o que é que a gente verifica com o trabalho intermitente? Aquele trabalhador não tem um mínimo de garantia, fica à disposição do empregador. O empregador o convoca para trabalhar. Ao convocar, ele vai pagar somente pelo período que ele estiver trabalhando. E se por acaso aquele trabalhador não comparecer quando chamado, ele ainda tem que pagar uma multa de 50% do que ele viria a receber se tivesse cumprido as suas atividades. Então, o trabalhador paga se não atender. Esse é o trabalho intermitente. Nós vamos aqui verificar na questão sindical que ele coloca de que existem várias normas que serão vedadas à negociação coletiva. Ele considera ilícito, deixa eu pegar aqui, tanta coisa ruim. Não tem uma coisa boa. Não consigo achar, Neto. Não consegui também. Vamos adiante. Aqui. A convenção coletiva, artigo 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência à lei, dentre outros, quando dispuserem sobre. Gente, tudo que ele fala de mal, ele coloca dentre outros, entre outros. Isso significa dizer que não é taxativo, é meramente exemplificativo. E que eles poderão estender isso para outros temas. Ele coloca quanto à jornada de trabalho, quanto ao banco de horas, quanto ao regulamento empresarial, quanto à representação dos trabalhadores no local de trabalho. Ele traz uma série de temas que ele já aborda, dentre outros. Mas quando é no 611-B, ele diz assim: constitui objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho a supressão ou redução dos seguintes direitos: seguro-desemprego, salário mínimo, valor nominal do 13º, remuneração noturno, até ainda vai. Mas aí, quando é mais adiante, ele coloca que eu não posso colocar a ultratividade de instrumentos coletivos. Deixa eu achar aqui o dispositivo. Só um minuto, para depois não estar falando e depois não ter. Cadê, hein? Ali, ó. Parágrafo 3º, lá em cima. Parágrafo 3º. Os dissídios cadê?
não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a ultratividade. Mesmo acordado com o patrão. Mesmo acordado. 5 minutos. Vamos nos encaminhar. Vamos voltar para a apresentação, só para a gente finalizar? Pessoal, isso aqui está disponível, tá certo? E aí a gente fez um destaque desse comparativo e até o final do dia, né, para amanhã já disponibilizar para o pessoal, a gente está fazendo a CLT comparada e comentada. Então, a gente está fazendo como é hoje, como está sendo e já com os comentários ao lado para poder a gente já trabalhar nesse sentido. A apresentação... Estou dando trabalho ali para o pessoal, só no sentido da gente só já se encaminhar para o final, para a gente não sair daqui só com essa última notícia, que é só coisa ruim que tem aqui na reforma trabalhista. Nós vamos ver agora a forma de atuação. Antes de começar a falar, eu fui atrás do professor Gerson e perguntei, professor Gerson, a gente vai chegar lá e vai dizer o que muda na CLT. A gente vai estar falando o que muda no movimento sindical, quais são as posturas que o movimento sindical vai ter que adotar. Mas eu também gostaria de ver qual é, eu acho que foi você que perguntou para o professor Camargo, sim, o que é que o MPT vai fazer diante da reforma? Aí eu digo, será que tem condições da gente pegar e provocar o MPT para que, de bate-pronto, promulgada essa lei, sancionado esse projeto, o MPT chame todos os patrões para assinar TAC, se comprometendo a não fazer o retrocesso social? É possível? Aí ele me disse assim, Zilmara, não, porque o TAC, ele tem que ter já uma conduta praticada, que ela foi considerada ilícita ou ilegal. Para assinar o TAC, eu teria que ter comprovado de que houve o delito, de que houve esse... O professor Gerson está aí, tá? Tá, Clóvis? O Camargo está aí? Senão, eu vou já pegar os dois na próxima. O professor Gerson vai estar aqui com vocês e ele vai poder explanar isso. Eu perguntei se eu poderia trazer como matéria para que ele possa melhor trazer para vocês com a propriedade que é devida. Ele disse assim, pode não, mas existem outros meios, onde a CSB, por via dos seus sindicatos, podem provocar o Ministério Público para que o Ministério Público faça termos de compromisso e não de ajustamento de conduta. E esses termos de compromisso têm uma força de um acordo bom para que a gente possa ter um instrumento de uma execução futura. Então, de fiscalização. Então, é das sugestões que a gente tem de atuação que a gente poderá vir a praticar. E aí a gente vai lá e coloca, vou passar lá para o final. Me ajuda aí, passa lá para as últimas telas, por favor. Na apresentação, nós pegamos tópico a tópico do que estava naquela CLT comparada e a gente está trazendo comentários. Então, a gente vai organizar essas informações num formato melhor, mas de bate-pronto a apresentação já está disponível com essas características. Vamos lá. E aí vocês poderiam dizer, Neto, entra logo com a ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei assim que ela for sancionada. Com esse cenário que a gente viu no STF, vocês acham que ao entrar com essa ação, o que é que o STF vai dizer? Vai validá-las. Então, e por isso nós vamos deixar de fazer alguma coisa? Nós não vamos entrar com a ação direta de inconstitucionalidade, mas nós temos outros mecanismos de achar a inconstitucionalidade dessa lei. Como é? É entrando com a ação de inconstitucionalidade, que a gente chama controle de constitucionalidade difuso. Em ações individuais e coletivas, ainda em primeira instância, a gente pode pedir que seja declarado pelo juiz de primeiro grau essa inconstitucionalidade. Aí a gente vai atacando
esses pontos de inconstitucionalidade para que a gente se fortaleça numa arguição futura que pode ser aí junto ao STF. Então, a gente está propondo aí algumas formas de atuação judicial, também no sentido de enfraquecer esse desmonte trabalhista aí. Então, a gente explica o que é cada um desses e a gente vai e verifica que nós vamos ter que identificar, dentro da nossa área de atuação, quem é que está do nosso lado e de quem é que nós somos parceiro. Parar de olhar essas diferenças que, porventura, possam vir a ter, achar essas identidades e, com base nessas identidades, fortalecer os vínculos para poder a gente lutar junto. Justiça do trabalho, eu não vou olhar para o que o presidente do TST fala. Eu vou olhar para que o juiz do trabalho, em muitas sentenças, vão lá e nos ajudam a proteger aquele trabalhador. No Ministério Público do Trabalho, eu não vou olhar para a parte da nota técnica que foi assinada pelo Ronaldo Fleury, que diz que o movimento sindical não é bom, não é representativo. Eu vou olhar para a parte da nota técnica, onde ele está junto com a gente e ele diz de que é preciso acabar com todos aqueles dispositivos que vêm a precarizar as relações de trabalho. Essa reinvenção sindical vai ser de olhar para os nossos parceiros, ter uma atuação mais efetiva com esses parceiros, para que a gente possa, ao longo desses 120 dias, planejar essa atuação para que a gente tenha uma atuação mais eficaz. Eu tinha trazido para vocês um vídeo aí de um juiz do Paraná, que é altamente provocador, mas diante do que eu falei, a gente não precisa mais provocar, porque a gente já viu que é ruim pra caramba essa reforma trabalhista. E aí a gente vai verificar que, se a gente não atuar, se a gente não resistir, nós vamos estar passando por um processo de coisificação do trabalhador. Nós vamos virar mercadoria já com código de barra. E a gente precisa de combater qualquer diminuição da proteção social. E a gente precisa, para refletir, analisar que a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência. A verdadeira medida de um homem, eu tenho como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio e de dificuldade. Nós não vamos nos manter inertes. Nós não vamos ficar apáticos a tudo isso que vai aparecer, porque eu tenho certeza que, à medida de todos vocês que estão aqui, quase 13h, morrendo de fome, escutando a gente, não é desse time. É um time que vai combater, um time que não vai deixar se abater, e quanto maior a dificuldade, mais força nós vamos buscar para poder a gente resistir. Obrigada. Queria encerrar com uma música de Gonzaguinha, que foi fundador do Sindicato dos Músicos, que fala um pouco desse sentimento de angústia que a gente está passando, mas que sirva de motivação para que a gente possa, de fato, vir a lutar cada vez mais na melhoria das condições de trabalho e, consequentemente, do nosso país tão querido e amado, Brasil. Obrigada.